O que acontece é que felizmente o Brasil vem mudando, né? Muitas microempresas hoje já não são mais microempresas, são pequenas empresas. Muitas empresas que eram pequenas no passado hoje se tornam médias empresas, empresas médias vêm se tornando grandes e algumas grandes maiores ainda, né? O que as pessoas jurídicas, na realidade não as pessoas jurídicas, mas que os empresários, o que os sócios dessas pessoas têm que se conscientizar, né, é que determinadas formas utilizadas até então para poder gerir o seu negócio, quando eu digo formas eu quero dizer maneiras de gerir o seu negócio, né, hoje talvez estejam ultrapassadas. E a melhor coisa que essas pessoas, principalmente no que diz respeito a aspectos de determinação e recolhimento de tributos. Eu acho que a melhor maneira da pessoa jurídica efetivamente poder, da pequena, da média empresa, né, poder fazer uma gestão eficaz do ponto de vista tributário, né, é procurar no mercado profissionais com capacidade de entender, né, a mecânica de tributação dessas pessoas, né, às vezes até a mecânica de contabilização utilizada por essas empresas, por essas pequenas e médias empresas, né, porque só um profissional que efetivamente tenha conhecimento dessa mecânica juntamente com um bom conhecimento da legislação pode ajudar, né, esta empresa, esses empresários, esses sócios, né, a implantarem metodologias inteligentes de gestão tributária, né. O tributo está aí, não dá efetivamente para se eximir a ele, né, mas há formas, não necessariamente, vamos chamar assim, de criativas, mas há formas absolutamente legais de se minimizar carga tributária, sem que isso traga nenhum risco para o empresário ou para a empresa. Mas para que isso possa ser bem feito, né, o empresário ele tem que ter ciência do seguinte, ele precisa estar bem acompanhado, né, de profissionais capacitados. O que acontece é que desde 2004, né, o imposto de renda, a forma que a pessoa jurídica termina por determinar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, terminam sem dúvida nenhuma por afetar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Especificamente o que acaba acontecendo é o seguinte, pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em princípio vão determinar a base de cálculo do PIS e da COFINS, né, com base no chamado regime não cumulativo, no qual a pessoa jurídica ela pode abater, né, da base de cálculo, né, determinadas despesas geradas na produção dos seus bens e serviços. Tá? A alíquota é maior, né, 1,5% no caso do PIS, 7,6% no caso da COFINS. Já as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido como regra geral, né, elas determinam a base de cálculo do PIS e da COFINS com base no regime cumulativo, ou seja, basicamente sobre o seu faturamento, receita na prestação de serviço, na venda de bens, e sobre esta base de cálculo termina por incidir a alíquota de 0,65% no caso do PIS, de 3% no caso da COFINS. E no fim das contas, para terminar, o simples é uma maneira, como o próprio nome já diz, simplificada de fazer o recolhimento de tributo, né? Então, se a pessoa opta pelo simples, não só ela está optando pelo simples para efeitos de apuração do imposto de renda da contribuição social, mas também para efeitos do PIS e da COFINS. A base de cálculo, nesse caso, vai ser sempre o faturamento, né? E as alíquotas vão variar em função do montante faturado pela pessoa jurídica, né? Começando em 0 e podendo chegar a 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. Eu acho que hoje o mercado ele se encontra numa condição muito favorável, né? Como eu não vi essa condição favorável, olha, falando com toda a transparência, acho que desde, né, o momento em que eu ingressei nesse mercado, isso já é um pouco mais de 25 anos, né? Porque efetivamente, né, existe uma necessidade muito grande de profissionais, né, com conhecimento na área. Feliz ou infelizmente, esse número de profissionais ele ainda é muito pequeno, né? Então as pessoas que atuam nessa área podem efetivamente ficar tranquilas no que diz respeito a, utilizando um jargão moderno, a sua empregabilidade, né? Eu acho que essas pessoas podem ficar preocupadas aliás, essas pessoas podem ficar tranquilas com o fato de que
muito dificilmente elas ficariam, né, ou ficarão desempregadas por qualquer tempo, né. Mais do que isso, eu acho que hoje existe uma disputa bem acirrada no mercado por profissionais que conheçam da área e, portanto, né, não só essas pessoas não vão ficar desempregadas, como também, né, as propostas de trabalho, de prestação de serviços, né, estão aí colocadas pelo mercado, estão ficando cada vez mais atraentes. Bom, vamos separar as coisas. Quem é que paga dividendo, quem é que paga juros sobre capital próprio? Tá? Dividendo, né, é um nome que se dá especialmente para o lucro distribuído pelas sociedades anônimas, pelas companhias. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui nesse caso é o seguinte: tudo quanto é pessoa jurídica, ela pode, aliás, todas as pessoas jurídicas viram, né? As empresas comumente distribuem lucros para os seus acionistas. Se esta empresa ela estiver constituída na forma de uma sociedade por ações, ao invés de distribuir lucro, ela vai distribuir dividendo. O mesmo nome. Aliás, são dois nomes para a mesma coisa. Tá? O pagamento de juros sobre capital próprio, né, que também é uma remuneração que se atribui, né, ao titular, aos cotistas, aos sócios das empresas, né, é uma remuneração, né, que se assemelha em muito, para não dizer que ela é igual ao pagamento de lucros ou de dividendos. O que acontece num caso ou em outro é exclusivamente uma questão tributária. Às vezes o pagamento do juros sobre capital próprio propiciona para a pessoa jurídica que efetua esse pagamento uma economia, né, tributária, reduzindo, portanto, a tributação, né, incidente sobre o seu lucro, né, enquanto que o pagamento de dividendos, o pagamento de lucros, né, não faz com que a pessoa jurídica possa reduzir a base de cálculo, né, sobre a qual incidem os tributos sobre o seu lucro. Tá? Você vai ver que, comumente, a opção pelo pagamento de juros sobre capital próprio é exercida por pessoas jurídicas tributadas, que têm o seu lucro tributado, aliás, com base no chamado lucro real, né, no qual, para efeitos de determinação da base de cálculo do imposto, são importantes tanto as receitas quanto as despesas. Né. É muito mais difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil você verificar o pagamento de juros sobre capital próprio, no caso de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, ou mesmo com pessoas jurídicas que optem pela tributação simplificada, que optem pela tributação pelo simples. Mas, fundamentalmente, e de maneira resumida, né, a opção se dá por uma questão de economia tributária. O juros sobre capital próprio diminui a base de cálculo do imposto de renda, diminui a base de cálculo da contribuição social e possibilita, com isso, que a carga tributária incidente sobre o lucro da pessoa jurídica seja efetivamente menor.